Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, uma edição super especial, diretamente de Paris, com a proposta do podcast que é não ter barreiras. Nada trava quem deseja fazer acontecer, realizar, buscar o seu desenvolvimento e crescer. E eu tenho o privilégio de receber você aqui, não sei em qual plataforma você está me assistindo, mas eu quero te contar que eu desafiei um grande amigo, sócio lá no First Class, que faz parte do mesmo mastermind que eu, a gravarmos aqui em Paris. Eu estou aqui a compromissos pessoais e profissionais e eu não podia deixar esse podcast no rascunho, ainda mais em terras europeias. Então, desafiei eles, vamos montar um estúdio no hotel onde eu estou e vamos fazer acontecer, porque as pessoas precisam te conhecer. Quem está conectado comigo precisa saber aquilo que você faz e como você tem ajudado centenas aí de pessoas com o teu conteúdo e com aquilo que você sabe fazer. Hoje, aqui no podcast Saia do Rascunho, eu recebo Léo Soares, ele que é CEO da Movement, uma agência de lançamento que já faturou mais de 29, 30 milhões. 29. Se tudo der certo, daqui a algumas horas a gente bate os 30 e o 31. Uau! Host do podcast Segredos dos Milionários, mora aqui em Lyon, aceitou o desafio de vir aqui, de vir ao meu encontro para a gente gravar. Seja bem-vindo ao podcast, vai ser uma satisfação compartilhar quem é você, o que você faz e levar lições para as pessoas que me acompanham de como elas podem transformar os resultados do seu negócio, enriquecerem. Eu sei que tem muita coisa aí para nos contar. Então, para começar, conta para minha audiência quem é você aí e o que eles precisam saber mais sobre, porque ele é Não, ele é Catarina, né? Então, deixa ele contar, gente. Bora lá. Bom, vamos lá. Primeiramente, bienvenue en France. Seja muito bem-vindo à França, né? A terra que eu escolhi para morar. Segundamente, muito obrigado pelo convite de participar do podcast. O podcast já veio tanta gente grande, tanta gente importante, né? J. Carneiro, vários parceiros de First Class também. Fico muito feliz de estar participando aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos fazer esse conteúdo aí, essa próxima hora que vai ser a melhor possível. Vamos contribuir muito para a tua audiência para que todo mundo saia do rascunho e também descubra os segredos dos milionários. Uau! Me conta os teus segredos, então conta quem é você para nós, conta de onde você veio, conta o que você faz, conta como você veio parar aqui e veio morar na Europa. Conta um pouquinho, Sim. Deixa a gente te conhecer. Vamos lá. Bom, eu sou CEO, é um nome chique, né, para falar que é dono da Movement, agência de lançamentos, que é uma agência que eu comecei lá em 2014, fiz o Fórmula de Lançamento em 2014, a primeira vez, e aí desde então venho vivendo de lançamentos digitais, lançamento de curso online, venho fazendo, mas aquele negócio, né, Fê? Não foi um negócio que faturamos os 29 milhões que a gente faturou até agora numa linha reta. A verdade é que assim, os primeiros 5 anos foram bem difíceis, né? Foi muito mais erros do que acertos. E o pessoal no digital fala muito do 6 em 7, né? De fazer os 6 dígitos em 7 dias, ou 100 mil em 7 dias. E a verdade é que eu levei 5 anos para fazer o primeiro 6 em 7. Comecei em 2014, mas só em 2019. Mas olha que louco. Levei 5 anos para fazer o primeiro 6 em 7. Levei 3 dias para fazer o segundo. Uau, e eu vou querer... Não, eu já vou botar um ponto de interrogação aí. O que aconteceu nesse percurso que a gente precisa aprender contigo? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E aí... Fiquem aí com a gente. Vocês têm noção do que eu vou arrancar desse cara nesse podcast para te mostrar um caminho sólido? Porque isso que eu me identifico muito com o Léo, sabe? A questão da coerência, da congruência, do caminho, da consistência, da estratégia. Eu realmente vou aqui buscar compreender com ele como fazer para a gente escalar na internet, vender, faturar
E sim, quando chega num nível, vê esse nível se multiplicando e sendo exponencial, né, Léo? Então, volta aqui, depois nós vamos lá, vai ter que ficar conosco aí, né? Vai ter que curtir, vai ter que compartilhar, fazer os amigos ficarem sabendo desse conteúdo incrível, né? Fica aí com a gente que nós já vamos falar sobre como fazer. Agora eu quero saber que você saiba quem ele é. Boa. Então, aí, só terminando, deu 5 anos pro primeiro 6 e 7, 3 dias pro segundo e 1 mês para bater o primeiro 1 milhão de faturamento, né? Então, tiveram algumas chaves que viraram nesse tempo. Hoje, a gente pega especialistas grandes que têm o potencial de fazer mais de 1 milhão de faturamento logo no seu primeiro lançamento, e especialistas voltados ao mercado do dinheiro, tá? Então a gente tem tanto especialista de milhas, que ensina a fazer dinheiro com milhas, mais viajar de executiva também, mais barato que econômico, às vezes até sem pagar, né? Uau! Temos especialista que é de concurso de cartórios, que ensina a passar em concurso de cartórios, ou seja, para ganhar dinheiro. E um médico também, especialista em perícia médica, que ensina outros médicos como entrar nesse mercado da perícia médica e ganhar dinheiro. Então, hoje, é isso que a gente faz na Movement, fora mentorias, consultorias para outros infoprodutores que estão precisando também. Com um baita de um time, né? Porque nós estávamos aqui Ele me deu várias dicas já. Ele me disse que são 29 milhões, 29 pessoas, né? É verdade. 29 milhões, 29 pessoas. Quem quiser, a gente contrata mais uns aí. Isso aí. Daqui a algumas horas, né? Exato. Isso aí. Léo, onde tu morava antes de vir para cá? Como foi... Como tu veio parar em Lyon? Da tua história pessoal, assim, só para entender um pouquinho. Eu fiz um intercâmbio em 2014 para a Alemanha, em Berlim. E aí, lá eu cheguei em Berlim sem saber falar nada de alemão, sabia falar só inglês. E aí minha avó e meu pai ficaram me incomodando. Tem que falar alemão, tem que falar alemão, tem que falar alemão. Eu, não quero falar alemão, não quero falar alemão. Aí beleza. Vamos atrás de falar alemão. Aí fui numa escola, não tinha vaga. Fui em outra escola, não tinha vaga na matriz, mas tinha numa filial, que era do outro lado da cidade. E era a última vaga da sala. Aí eu pensei, putz, que função. 1 hora de trem para ir, 1 hora de trem para voltar para aprender alemão. Mas tudo bem, vamos fazer. E aí, Fê, o que aconteceu? Cheguei... Como todo bom brasileiro, cheguei na aula atrasado, né? Que é uma coisa que eu não me orgulho. Hoje já não sou mais assim, já mudei bastante. Cheguei atrasado, eu abri a porta da sala, eu olhei direto e estava ali. O amor da minha vida. Uau! A Cleo, a minha esposa, hoje ela é minha esposa, mas a gente se conheceu nessa aula de alemão, que eu quase não fui. Que foi do outro lado da cidade, que era a última vaga da terceira escola que eu fui procurar. E aí a gente se conheceu lá, aí começamos a flertar, né, naquele esquema, aí voltava para casa junto, pegava o trem junto, deu 1 mês a gente começou a ficar. E aí desde então a gente namorou, então teve um relacionamento à distância por um tempo, moramos aqui na França, moramos em Floripa, no Rio, em São Paulo, e agora já faz 2 anos a gente está fixo aqui em Lyon. Porque ela é francesa, né? Então, por causa disso que eu moro aqui na França hoje. E a tua família está lá em Santa Catarina? Sim, meus pais estão em Santa Catarina, meu irmão Mustache, né, ele tá em São Paulo, vive viajando também. Vou querer entrevistar o Mustache também. Esse é bom de entrevistar. E tu sabe que eu amo a culinária. Ele e a tua esposa, né? Exatamente. Essa é boa, inclusive, né, se der para dar um pulinho lá em Lyon, serão muito bem recebidos. Com muitas receitas, porque o francês é muito exigente, assim, é muito perfeccionista, a gente estava falando. Aqui no Brasil tem aquele lance de... É muito difícil você criticar, né? Então a pessoa fez um bolo para você, você não vai falar, poderia estar assim, poderia estar assim, só vai agradecer, não, estava muito bom e tal. E ela está fazendo bolo para todo mundo, porque ela está nessa pós-graduação de patisserie, de confeitaria.
E aí ela fica brava quando eu falo, tá muito bom e tal. Eu preciso dar crítica. Então, se vocês forem lá e comerem, vocês precisam falar o que ela precisa melhorar. E isso é muito bom, né? Conseguir ter essa maturidade de olhar para a coisa e o que precisa melhorar e não aquilo que não precisar do bom, né? Olha só, Léo, então já entendi, você veio para cá, veio por um grande amor, tá muito feliz, pretende continuar por aqui, você deve ter essa construção toda de liberdade geográfica e financeira, que é um desejo, né, de muitas pessoas que me acompanham aqui, é um desejo, eu acredito que é possível, eu estava mesmo pensando agora, será que alguém não teria este desejo de ter liberdade geográfica e financeira, que você construiu? Você tem duas frentes, você tem uma agência que ajuda as pessoas a construírem essa liberdade com a internet, de pegarem o seu produto e o seu serviço e levarem ele para um outro nível, um outro patamar, né? Ao mesmo tempo que você tem a agência, você é host de um podcast onde você entrevista milionários, né? E você, assim como eu, deve hackear a performance de pessoas que fazem coisas diferentes. Exatamente. Eu vou querer tocar nas duas coisas. Vamos começar por qual delas? Vamos começar pelos segredos e depois como se faz alavancar com o produto que tem na mão, porque eu acredito que a mentalidade, ela alavanca uma estratégia. Ela vem antes. Então vamos começar pela mentalidade, pode ser? Vamos lá. Léo, o que essas pessoas que você já entrevistou, incluindo você, têm em comum? Os segredos dos milionários. Quais são os segredos em comum? O que para você salta o olhar, a vista, de comportamento, de atitude, de estratégia? Conta um pouquinho sobre isso para mim. Perfeito. Esse é justamente o objetivo do podcast, descobrir os segredos dessa galera e levar para a maioria, para todo mundo, assim, né? Dá para se dizer, através do YouTube e do Spotify, porque é aquele negócio, né, Fê? Dinheiro é o maior tabu que existe. Não se fala sobre dinheiro. Ninguém fala sobre dinheiro. E aí, como é que a gente aprende sobre dinheiro? Com os nossos pais, que não falam sobre dinheiro. Que aprenderam com quem? Com os pais deles, que não falam sobre dinheiro. E aí é aquele negócio, se a gente aprende pelo exemplo de pessoas que, vamos lá, a maioria das pessoas no Brasil são classe média ou pobres, né? Então, a gente nasce numa família, normalmente classe média ou pobre. Acaba aprendendo os padrões de dinheiro com os nossos pais, desse jeito. E aí o que acontece? Ninguém fala, ninguém explica, ninguém traz outra visão e as pessoas tendem a manter esse padrão de anos e anos, décadas e décadas, talvez centenas de anos. As famosas crenças, né? As crenças que limitam a evolução. Que são os padrões que a gente recebe de geração em geração. Exatamente. E o objetivo do podcast foi justamente trazer esses milionários para entender como é que eles pensam. O que eles fazem de diferente para ter o resultado que eles têm, para que outras pessoas possam fazer também. E aí, Fê, olha que legal. Nesse podcast, o objetivo é eu trazer o máximo de pessoas diferentes que chegaram lá. Lá onde? Que bateram pelo menos o primeiro milhão. Primeiro milhão. Na conta, na pessoa física. Ali. Porque eu ia te perguntar, o que é ser milionário para você? Para mim, é o primeiro milhão. Primeiro milhão na conta. Na conta, exatamente. Na conta. Né? Porque assim, a verdade é que existem diversas maneiras de chegar lá. Dá para chegar lá com marketing digital? Dá para chegar lá sendo empresário? Mas dá para chegar lá sendo CLT também. Eu já entrevistei CLT que ficou milionário. Mas a verdade é que, independente do caminho que se tem, existem coisas que são em comum entre todos. Gente, e aqui no podcast Saia do Rascunho, ele vai, eu não sei se ele já revelou isso em outro podcast, o que de todas essas entrevistas, essas peças, são as chaves, as viradas de chave para quem chegou lá. Conta. Não. Revelação do podcast Saia do Rascunho. Primeira vez. Uau! E aí, sabe o que é interessante? Eu vou, durante o podcast, eu vou conversando com a pessoa e vou anotando os pontos principais que mais me chamaram a atenção, ou seja, os segredos daquela pessoa. Né? E aí, depois eu vou fazendo um compilado para entender. Mas, Fê, tem algumas coisas que todos têm em comum. Todos têm histórias diferentes. Tem gente lá que eu entrevistei e o cara falou, meu primeiro milhão veio herdado da minha família.
Legal, vamos entender. Porque às vezes tem o preconceito, né? Ah, não é self-made, já tinha dinheiro. Beleza, mas quantas pessoas ganharam na Mega Sena, herdaram e perderam tudo? Né? Então o cara ganhou dinheiro e cresceu. Temos que aprender com eles também. Tem alguns pontos principais. O principal, para mim, é uma questão comportamental. Uma questão comportamental. Na real, tudo é comportamento e mentalidade, né? Mas uma das primeiras para mim é responsabilidade extrema. Ou a gente poderia botar como autorresponsabilidade extrema. Fala um pouquinho mais sobre isso. Todos eles sabem que tudo que acontece na vida deles, eles têm responsabilidade. Eles têm responsabilidade de, aconteceu uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ok. Isso foi minha responsabilidade, eu não vou botar a culpa em outra pessoa. Não é sobre o outro. Não é sobre o outro, é sobre mim. E aí, o que eles pensam? Aconteceu tal coisa. Ok, isso aconteceu, não tenho o que fazer, isso aconteceu. O que eu vou fazer a partir de agora? Então, eles têm uma mentalidade de sempre estar pensando e não botar a culpa em alguém ou ficar se vitimizando ou ficar se remoendo no problema. Mas encontrar soluções. Foco na solução. Foco total na solução. Foco total na solução e autorresponsabilidade na veia. Não é sobre o outro, é sobre a parte que me cabe. Que eu sempre faço assim, 3 dedos para mim e 1 para o outro. Muito bom. Então a primeira é autorresponsabilidade. O que mais tu identificou? Autorresponsabilidade. Segundo, a maioria deles recebeu crenças ruins com relação ao dinheiro. Poucos foram os que os pais passaram informações boas com relação ao dinheiro. Tá? A maioria ouviu, rico é ladrão, dinheiro não dá em árvore, não gasta porque senão vai faltar. Então, diversas crenças negativas, crenças de escassez, e cada um na sua história teve que ter uma virada de chave para conseguir quebrar essas crenças de escassez, que é muito difícil porque elas estão desde criança, né? Vão no nosso subconsciente, eles estão enraizadas. Então não basta falar, pense dessa outra forma. Precisa de tempo, precisa de, terapia, precisa de impacto emocional, precisa de um monte de coisa para mudar. Mas todos eles conseguiram fazer essa virada. Todos eles conseguiram fazer essa virada. E você coloca 2 pontos que fazem parte da minha metodologia, do Saia do Rascunho, que tem a ver com o primeiro estágio, que está totalmente relacionado à inteligência emocional, né? Que é a autorresponsabilidade, mas a crença é você realmente conseguir ressignificar. E não é só você tomar consciência, porque quantos sabem que já ouviram, quantos sabem que a família tem dificuldade de lidar com o dinheiro, quantas vezes você já passou por isso, mas é quando a pessoa realmente decide. Como eu reprogramo a minha mentalidade, como eu destravo o meu emocional, como eu realmente instalo novas crenças, como eu faço essa virada. Né? Eu fico muito feliz em ouvir isso, de que eles têm em comum pessoas que buscaram, valorizaram, que investiram em inteligência emocional, no lado terapêutico, né? Nesse destrave, nessa construção que envolve o desenvolvimento humano, sabe? Fortalecer isso para mim aqui no podcast é algo sem explicação, sabe? Sem dúvida. E aí tem um ponto também, Fê, que é, assim, todos sem falta, eles não param de aprender. Eles estão sempre... Claro, a galera do marketing digital está sempre investindo muito em curso, mentoria, mastermind. A galera investe muito. Mas até a galera que não é do marketing digital, eu vou entendendo o comportamento, vendo o que a pessoa vai falando e o que está por trás das palavras dela, né? E mesmo as pessoas falam, não gosto muito de ler. Beleza, mas cara, quem chega e fala, não gosto muito de ler, é viciado em podcast ou documentário. Eu já fiz assim. Exato. Encontrou uma estratégia para desenvolver o seu intelecto e o seu repertório. Exatamente. Está sempre aprendendo. Qual é a sua estratégia para desenvolver o teu repertório, teu intelecto,
né? Você senta à mesa, o outro ele observa, né? Ele consegue sentir isso. E não tem nada que sustente um bom negócio do que você realmente compreender sobre várias facetas que envolvem o ensino, o aprendizado. Sensacional. Então, aprendizado constante. Investem. Investem pesado. Investem pesado. Tempo, energia e dinheiro. Tempo, energia e dinheiro. Isso. Bom, nós fizemos um cálculo, em 18 meses eu investi mais de 1,2 milhões na minha carreira. Entre conhecimento, grupos de networking, desenvolvimento pessoal, enfim, tudo que envolveu a minha marca, o meu posicionamento, a minha autoridade, lançamento de livro, tudo que estava em torno ao crescimento, o que era intangível para depois ser tangível, né? Então isso aqui assina embaixo. E tem mais algum? Tem vários, são vários tem segredos, vários. né? Mas vamos botar mais um. Mais um, 4 segredos isso, e o restante eles descobrem lá no podcast. Podcast. Isso, Exato, muito bem, mas já deixa um gostinho de quero mais aqui no Saia do Rascunho. Exatamente. Todos eles descobriram o poder do networking. Mais 50% desse valor que eu te falei aqui, eu investi em grupos de networking em 2 anos e meio. Sim. Eu acredito na potência do networking na nossa vida, né? Sim. Eu acho que eu estou nisso aí também, nesses últimos 2 anos. Desde 2015, eu fiz o meu primeiro lançamento em 2015. Faturei... Primeiro deu errado, depois, quem sabe a gente entra nessa história ou não. Vamos ver se vai dar tempo. Mas o segundo que eu fiz, deu 20 mil de lucro. Eu peguei, já investi no Mastermind. Tudo. Isso aí. E aí, foi nessa. Tudo que eu ganhava, claro, pagava minhas contas e tal, não é aquele negócio lá, não passava fome, não. Pagava minhas contas, mas vivia de boa. Assim, nunca comprei carro, nunca tive um carro, para ter uma ideia. Mas todo ano eu invisto em Mastermind. Nesse ano, vai mais de 500 mil. Vai. Porque não é só o Mastermind, você tem que ir até lá, você tem que fazer tudo, e tem que acompanhar o ritmo do Mastermind, né? É isso aí. Exatamente. Então, essa galera entendeu o poder do networking. E essa galera investe pesado em networking. Perfeito. Investe pesado em networking. E entende que o networking, ele é um investimento mesmo. O que tu está gastando ali é um investimento para render mais lá na frente. E aí a importância de você ter intencionalidade quando você vai em eventos de networking, quando você vai em grupos, quando você participa, quando você vai interagir com pessoas, né? Então, por exemplo, eu já tenho no meu celular aqui, no meu bloco de notas, tem ali uma nota, intenções, first class, junho de 2023. Mas é óbvio que a minha intenção está setada também, é sobre isso. Então, eu já tenho as pessoas com quem eu quero falar, como eu quero que elas me vejam, o que eu quero conversar. É perfeito. E eu vou te dar mais uma dica, intencionalidade coletiva. Já ouviu falar sobre Não. isso? Como é que quando você vai para um evento onde você tem pessoas com mais intimidade, que você pode fazer uma ação coletiva para favorecer aquilo que você tem interesse. Aqui no podcast Saia do Rascunho, basta você pegar a dica. Me dá um exemplo aí. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, vamos eu e você juntos. E eu quero te apresentar para uma pessoa que nós temos em comum, que é a Suzane, por exemplo. E você não conhece ainda a Suzane. Sim. Mas eu posso ser um fator de estímulo para que vocês se conversem. Eu posso reforçar para a Suzane algumas coisas que te interessam. É uma intenção coletiva. Eu e você vamos setados. Boa. E você é contribuição para aquilo que eu quero realizar. Boa. E eu para você também. Muito boa, gostei. Uau, tá vendo? Aqui a gente aprende, aqui a gente compartilha, a gente aprende junto e sai fazendo junto, né? Vamos fazer melhor o First Class juntos. Com certeza. Olha só, gente, eu falo muito na metodologia sobre isso e ele trouxe todos esses pontos. Comportamento, conhecimento, relacionamento, resultado. Eu acredito nessa ordem. Defendo na minha metodologia. Se você tem atitude com o conhecimento certo e se você está no lugar certo, é uma questão de tempo. Você mesmo falou mais de uma vez. Para eu chegar em tantos milhões, para eu conseguir... Foi tempo. E você foi específico. Você falou de uma jornada
no digital. Isso começou muito antes. Começou lá em Santa Catarina com a tua família na escola. Começou quando teu pai disse, vai lá, estuda, faz. Né? Eu acho que algumas coisas aparecem numa janela de tempo, mas elas são uma construção ao longo da jornada. Né? Eu tenho certeza que todos esses fatores culturais, intelectuais, todo esse estímulo fez a diferença para que você se destacasse em tudo isso, né? Com certeza. Então eu quero provocar você que nos assiste aí. O que você está fazendo? Primeiro, pela tua inteligência emocional. Segundo, que envolve na inteligência emocional a tua responsabilidade pelo resultado que você quer. Depois, o quanto você está fazendo download, né? E colocando novas informações, melhorando o teu repertório e andando com as pessoas certas. Digas com quem andas, te direis quem tu és. Networking é tudo. Né? Eu ensino na business uma estratégia de networking incrível, até o final, se tu quiser, que é como abastecer, inclusive eu sempre saio com esse meu caderno aqui, como criar estratégias para nutrir networking em todos os níveis de relacionamento, assim, bem bacana. Essa fica para depois, porque agora eu quero... Essa eu conto nos segredos dos milionários. Boa! Léo, nós falamos então dos segredos dos milionários, do teu podcast, de realmente conseguir extrair ao máximo das pessoas que fazem acontecer, que realizaram, que chegaram lá, o que elas fariam, o que elas não fariam, o que você não faria, só para depois nós pularmos para a tua empresa. Que erros que você cometeu, que você aprendeu muito com eles e hoje você sempre fica atento para não repetir. Boa. Cara, quando eu era pequeno, sabe que quando você é pequeno, os adultos olham pra ti e perguntam, o que tu quer ser quando crescer? Aí os caras falam de tudo, né? Eu me lembro até hoje, assim, eu pequenininho, meu pai me perguntando, Léo, o que tu quer ser quando crescer? Lá em Jurerê, na frente da casa de um amigo dele. Eu olhei pra ele, olhei pra casa, olhei pra ele e falei, quero ser rico. Quero ser rico. E aí, o que isso aconteceu? Eu sempre quis ser rico. Ou seja, sempre fui atrás de dinheiro. E aí, é aquele negócio. É melhor ganhar dinheiro difícil ou dinheiro fácil? Dinheiro fácil. Melhor demorar para ganhar dinheiro ou ganhar dinheiro rápido? Ganhar dinheiro rápido. Só que é aquele negócio. Dinheiro fácil e rápido existe? Eu até acredito que existe. Né? Então, a gente falando de lançamento, por exemplo. É muito mais fácil ganhar dinheiro fazendo lançamento do que sendo um pedreiro, por exemplo. Né? Então, existem níveis de facilidade de você ganhar dinheiro. E aí, o que aconteceu? Tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre foi muito aberto e muito propenso a promessas milagrosas. A gente sempre olhou assim, viu o cara falando, uma super promessa assim, de ganhar dinheiro fácil e rápido, quero, vamos. E aí a gente sempre entrou em muitas coisas. Sim, sempre caímos em muitos golpes. Sempre caímos em muitos golpes. Mas, até que a gente entrou no marketing de rede, conheci o Caio lá, inclusive, e foi uma puta experiência. Eu não ganhei nenhum dinheiro, não ganhei nada. Investi uns 10 mil reais ao longo de um ano, mas foi onde eu mais aprendi, foi onde mais formou a minha mentalidade. Aprendi muito lá. E aí depois, estava lá no marketing de rede, surgiu uma outra promessa de dinheiro fácil. Dinheiro fácil, rápido, ganhe dinheiro com seu computador trabalhando da praia. Resumidamente, não era isso obviamente, mas resumidamente. Vendendo curso online, lançando curso online. Opa, gostei. Vamos nisso aí. E aí, foi aí que eu entrei no marketing digital. Através dessas promessas de dinheiro fácil, lá atrás, lá em 2014, que eu e meu irmão a gente resolveu investir e fomos. Mas, tanto antes quanto ao longo desse caminho e depois, eu botei muita grana que não voltou também. Mas eu botei muita grana que voltou. Botei mais grana que voltou do que grana que não voltou. Até porque senão não estaria aqui. Senão estaria quebrado. Ou seja, eu vejo isso como algo bom. Eu sou um cara que se joga. O meu pai já é um cara totalmente contrário, um cara cético e tal.
Só que aí o que aconteceu? Pô, hoje ele tá lá em Floripa, na casa dele e tal, a empresa diminuindo e tudo mais, porque ele nunca se propõe a descobrir coisas novas. E eu sempre me jogo, né? Mas, em 2014, em 2013, eu ouvi um áudio, um podcast do Conrado Adolfo, nosso sócio, Mindset Avançado. Podcast de 3 horas, que ele tava doente, catarrando, tava horrível assim, a qualidade do podcast. Olha aí, horrível. Conrado, a gente vai te marcar. Olha isso. Ele fala da qualidade desse podcast. Tipo, ele tinha que parar para tossir no meio do podcast e tal, mas ia falando. 3 horas, excelente conteúdo, me moldou. E uma das coisas que ele fala, que eu não me esqueço até hoje, que eu sempre apliquei por causa disso, é: o homem sábio nunca testa a profundidade do rio com os 2 pés. Uau, gente, pega essa frase. O homem sábio nunca testa a profundidade do rio com os 2 pés. Puxa aspas, printa e marca Conrado Adolfo. Um cara que vem abençoando a minha carreira, a minha jornada. Fiz uma entrega absurda no Grupo Titânio dos meus empreendedores, legal. Agora em março, foi surreal. Fale mais sobre essa frase e o impacto na tua jornada. Então, basicamente, o que essa frase fala é: não corra o risco da ruína. Ou seja, não bote tudo que você tem, não corra o risco de perder tudo que você tem. Não teste a profundidade do rio com os 2 pés. Vai lá, bota o pezinho e testa. Então, basicamente, o que é? Surgiu uma oportunidade, por exemplo, de entrar lá no marketing de rede em 2014. Era R$4.000. Pô, era muita grana na época. Meu irmão tinha 18 anos, eu tinha 20. Cara, era meio que... era o que ele tinha guardado. Botou os 4.000. Pô, é grana? É. Foi bom não ter retornado esse valor em investimento? Não foi bom. Mas não foi uma coisa que quebrou a gente. Entendeu? Então, todos os investimentos que eu fiz, teve vários investimentos, alguns investimentos foram muito altos e até não retornaram tanto. Financeiramente, claro, tem todo o ganho marginal de você se desenvolver, de posicionamento e de todas as outras questões, mas financeiramente não retornou. Mas assim, eu sempre fui esse cara de me jogar, de investir. Meus sócios falam: pô, o Léo não pode ver um pitch com cartão no bolso, que senão ele compra. E aí, o que eu faço hoje? Cara, eu não posso tomar nenhuma decisão sem falar com os meus sócios. E aí, hoje nós somos em 5 e tem um cara, que é o Alexandre, que é o cara que... eu falo que ele é um macaco velho. Porque, assim, lá na Move é tudo garotada. Eu tenho 31, sou mais velho lá. É o idoso. Tirando o Alexandre, que já tem uns 45, 50, deve estar chegando 70 já, baseado na experiência dele. Mas ele foi o cara que salvou minha vida, né? Porque antes eu fazia tudo sozinho. E ele entrou na Move como gestor de projetos. E ele já tinha muita experiência como gestor de projeto, era gestor de projeto sênior, já tinha sido sócio de empresa de tecnologia grande e tal. Contratei ele como consultor e as coisas foram evoluindo aí. Mas aí o Alexandre, ele tem muito esse papel de fazer o contraponto. De ser o cara, enquanto eu vou, ele é o cara com os pés no chão. E aí, o que é legal? Ele é sempre o advogado do diabo. Tem que ter o advogado do diabo. Exato. Não importa com o quê? Não importa se ele concorde comigo. Porque eu também, né? Dominante e influente, sou muito bom em convencer as pessoas. Né? Aí eu chego e eu falo: não, vou fazer isso, tal. Ele falou: cara, eu concordo contigo, mas deixa eu te fazer umas perguntas. Ele vai fazendo as perguntas. E aí a gente vai vendo todas as perguntas. Então, o que acontece? Isso é meio que um freio no meu impulso de me jogar, porque às vezes, já teve mentoria, por exemplo, que a gente investiu, teve mentoria que a gente investiu ano passado. E cara, não é que não deu resultado, não é que a mentoria era ruim, mas é que a gente não fez. Porque não tinha tempo, não tinha capacidade de fazer. Só que eu vi o pitch e falei: vamos fazer e tal, passei o cartão. Então, eu tenho esse freio agora. Voltando à tua pergunta, o que tu faria de diferente desde o começo? Ter uma pessoa para ser esse contraponto, não uma pessoa para jogar contra, tá? Porque às vezes tu tem pessoas que jogam contra, que elas estão ali para te fazer mudar de opinião. Não, mas uma pessoa para te fazer pensar.
para ser o advogado do diabo. Ela não está ali para te convencer do contrário. Ela está ali para te fazer pensar se realmente é a melhor decisão e a melhor decisão naquele momento. Porque muitas vezes, cara, é uma excelente decisão, mas não naquele momento. Então é ter sim, ter um conselheiro, ter alguém dentro da empresa, se for possível, ter um mentor, ter alguém que vai te fazer pensar com um pé no rio, não os dois, né? Exatamente. Não colocando os dois pés. Ou às vezes nem botar nenhum. Assim, ou às vezes nenhum. Chegar e falar, cara, vai fazendo perguntas e a gente vê, pô, não é nem o momento de ver se a água tá fria ou quente. Não faz sentido pra gente agora. Perfeito. Muito bom. Eu fiquei aqui, ó, fiz um retrocesso aqui na minha jornada e fez todo sentido para mim também ter essas pessoas na minha jornada. Você falou em algum momento sobre chaves que viraram para chegar nesse resultado no digital, tá? Olhando para Fernanda, né? Nós olhando para ali através do podcast, tem algumas pessoas nos assistindo que querem buscar resultados diferenciados na internet, que erros não cometer ou que caminhos seguir, que chaves virar, sabe? Eu quero lançar, eu quero fazer, eu quero escalar. Sim. Tipo, qual é a tua receita? Eu sei que cada negócio é um negócio, mas assim, se tu olhasse, olhando para mim, olhando para quem quer fazer esse movimento, qual é a tua recomendação? Cara, não adianta querer pular esse degrau que tu vai descer. Sim. Tu tem que trabalhar nessa escadinha. Sim. Quais são? Excelente. Bom, Fê, quando a galera vê o marketing digital e vê qualquer curso de lançamento, de ganhar produto online, quem vende o curso sempre fala, não precisa, tu pode começar do zero. E realmente tu pode começar do zero. Né? E aí fala, primeira coisa, vai fazer o lançamento. Primeira coisa, marca a data do primeiro lançamento. Cara, até concordo. O mais importante é marcar a data do lançamento, porque senão tu fica procrastinando. Tem gente que eu conheço que está há 3 anos para lançar. Né? Os perfeccionistas. Eu tenho que cuidar, porque eu penso no negócio e já quero lançar. Exato. Então, assim, quem é perfeccionista sempre fala, cara, bota a data, nem que seja daqui a 6 meses, e já comunica para todo mundo. Porque aí tu vai ter que manter a tua coerência com as outras pessoas. Tá? Mas o ponto principal é um segredo sobre lançamentos. Uau! Fazer um lançamento de 1 milhão e um lançamento de 10 mil dá praticamente o mesmo trabalho. Mesmo trabalho. Se dá o mesmo trabalho, aonde está o pulo do gato para fazer um lançamento de 10 mil para um lançamento de 1 milhão? O que eu preciso ser e ter para conseguir fazer isso? Excelente pergunta. Essa é a pergunta do milhão, né? É a pergunta do milhão. De 10 a mil pergunta do milhão, vai. Essa é a pergunta do milhão. O principal é você ter audiência. Ter audiência. Pessoas que te conhecem, pessoas que te seguem, pessoas que te respeitam, pessoas que te admiram. Conhecem, seguem, respeitam e admiram. E muitas. Quanto mais você tiver, mais você vai vender, mais você consegue faturar. Por quê? Vamos lá. Como é que funciona um lançamento, né? Lançamento, basicamente, você faz um evento ao vivo, ou pode ser gravado assim, mas faz um evento durante uma semana. Tá? Um evento online durante uma semana. Produto ou serviço, né? Produto ou serviço, para vender o que for. Desde curso, mentoria, consultoria, qualquer serviço que for também pode vender. Tem gente que faz até para produto. Na realidade, a origem do lançamento é de produto, né? Tipo, qual que é a maior empresa que mais manda bem em lançamentos no mundo? Eu não vou... Se eu errar. Vou te ajudar, mas ela está aqui com a gente. Ela está aqui com a gente. Ela está aqui com a gente? Olha pra lá. Apple. Apple, exatamente. Cara, a Apple todo ano, o iPhone 14 Pro 3 não muda quase nada. Não muda quase nada, né? Mas todo ano, em setembro, tem gente fazendo fila, dormindo na fila da loja da Apple. É sempre em pra comprar setembro. iPhone. Sempre em setembro, No lançamento do iPhone 14,
Cara, eu vi, a última vez que eu vi, tinha 100 mil pessoas estavam assistindo o lançamento do iPhone 14. 100 mil pessoas ao vivo. E aí tempo depois já tava batendo milhões, assim. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Sem grupo de WhatsApp, sem fazer um monte de anúncio, nada. Meio que no automático, assim, né? Pra ver como é o novo iPhone. E eles fazem isso desde 1980. Desde os anos 80, lá com os primeiros MacBooks. Né? Tem anúncios icônicos da Apple dos anos 80 lançando MacBook, não, né? Macintosh. Macintosh. Porque os princípios do lançamento são os mesmos. O que muda são as ferramentas. Os princípios? Fala para nós quais são. Os princípios dos lançamentos são os mesmos. Autoridade. Você está escrevendo aí, está acompanhando a gente, porque aqui é de ouro isso Sim. tudo, é de milhão mesmo. Autoridade. Reciprocidade. Antecipação. Produto. Isso. A gente pode ir para... Tem mais de 100, assim, se a gente for analisar. Esses são os principais. Esses são os principais. Agora, vamos dar um exemplo rapidinho de cada um deles. Vamos. Autoridade é as pessoas te reconhecerem como alguém que pode falar sobre o que você está falando. Né? Então, é aquele negócio. Pô, você está com uma dor de cabeça, como eu estava agora. Eu vou num neurologista ou vou conversar com um amigo sobre? O neurologista, ele tem autoridade para falar sobre. Né? Então, isso funciona para tudo. Basicamente, como é que você tem autoridade? Resultados e depoimentos. No mercado digital, né? Mas aí pode botar diplomas, na área médica tem muito isso. Você precisa mostrar todos os diplomas, tudo que você já fez. Mas basicamente é o seu histórico. Perfeito. Reciprocidade? Reciprocidade é você entregar tanto que a pessoa fica com um sentimento de dívida contigo. Ela fala, nossa, já acontece aqui, nossa, a Fê já entrega tanta coisa de graça, tanta coisa no podcast dela, que eu preciso comprar alguma coisa dela. Fica com um sentimento de dívida com a pessoa até, de exatamente. Tanto que Exatamente. E aí a reciprocidade tem muito a ver com uma... Eu vejo como... Eu acredito nessa lei universal da desproporcionalidade. O que é a lei universal da desproporcionalidade? Você sempre vai receber de volta muito menos do que você dá. Menos. Sempre vai receber muito menos do que tu dá. Sempre vai receber muito menos do que tu dá. Então dê muito para receber o suficiente. Exatamente. Ou aquilo que você merece. E aí, qual que é o problema da maioria das pessoas comuns? Elas acham, entreguei isso, eu tenho que receber isso. Então, fui contratado para fazer o trabalho, então eu tenho que receber isso aqui. Fui contratado, a pessoa está esperando isso, já tenho que receber algo em troca no mesmo nível. Mas não, o mundo não funciona dessa forma. E aí as pessoas que perceberam isso, perceberam essa lei universal, elas veem, cara, beleza, quero receber muito de volta. O que eu preciso fazer? Entregar muito mais. Absurdamente. Exatamente. Está explicado, né? Então, ok, se tu for ver, todas as pessoas de sucesso são assim. De uma forma ou de outra, elas entregaram muito mais para receber depois. Perfeito. Antecipação? Antecipação, eu acho que é a coisa... são os pilares fundamentais, né? Mas antecipação é gerar expectativa na pessoa. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da Apple. A Apple lança todo mês de setembro. Eu, como um Apple Boy, sei disso. Todo mês de setembro. E, ao longo do ano, tem uns sites que vão soltando protótipos de iPhone, ideias de como é que vai ser o novo iPhone. Ou seja, vai gerando expectativa. Quando ela faz o evento de lançamento dela, ela fica um mês antes avisando, vai ter o evento de lançamento. Tu pode comprar no evento de lançamento? Não pode comprar.
Lista tem que de esperar espera. mais 20 dias, 30 dias. Ou seja, antecipação nada mais é do que criação de expectativa. Seria totalmente diferente se chegasse e a gente recebesse amanhã, por exemplo, um anúncio, iPhone 15 disponível nas Apple Stores. Perfeito. E o produto é aquilo que você... Bom, esse acho que nós não precisamos explicar, né? Produto tem um bom. produto bom, né? É aquela, tem um monte de gente que ganha dinheiro com um produto ruim. Tem, mas eu... Não se sustenta no mercado, a minha não visão. se sustenta. Vai cair da montanha. Exatamente. Porque é aquele negócio, né? A gente está jogando um jogo infinito. Cara, quando é que tu entrou no marketing digital? Kina? De verdade, nos últimos 3 anos foi 3 assim, anos. 2020, Mas assim, 19. não, de 17 em diante eu comecei a Bom, construir 17 minha já autoridade, já criei meu canal no Sim. YouTube e fui indo, tô construindo. Agora, começa a pensar, não precisa fazer agora, mas se a gente parar para pensar, quantidade de pessoas que ao longo desse tempo surgiram E sumiram. e sumiram. É isso aí. Teve até um mastermind que eu estava uns meses atrás, a gente estava jantando, bebendo, a gente começou a fazer, na conversa, a gente começou a falar sobre os falecidos do marketing digital. Boa! Galera que era Você conhece estourada. algum falecido? Com certeza. Eu conheço vários. Agora que tu Vários, falou, vários. é isso aí. Para pensar, a galera que era estourada nos mastermind e tal, e aí tu viu, Cadê? onde é que tá fulano? Cadê? Isso aí. Posso fazer mais 2 perguntinhas? Claro, pode Tá. fazer quantos quiser. Tendências no marketing digital, na tua visão? Tendências do marketing digital. Cara, totalmente inteligência artificial. Quem não está usando inteligência artificial e os aplicativos de inteligência artificial está perdendo muito tempo produzindo todas as coisas, produzindo tudo. Para ter uma ideia, lá dentro da agência, o que a gente tem? A gente tem o Leo GPT. Opa! O que é o Leo GPT? A gente criou dentro do ChatGPT uma personalidade, que é o Leo, aí tem um método que a gente usou para criar, né? Mas basicamente, qual que é o objetivo? Que o ChatGPT, ou seja, o Leo GPT, essa personalidade, pense e fale assim como eu falo. Ai, cara, eu preciso estudar mais sobre isso. É possível? Vamos lá, gente. Pega a linha de raciocínio, entrar no ChatGPT, criar a personalidade da Fernanda para ela gerar conteúdos para a Fernanda. Exatamente. Quanto mais tu alimentar isso, quanto mais usar os prompts corretos, né, os comandos corretos, mais correto vai ficar esse Podcast de milhões para quem quer buscar resultados fora da curva. Inteligência artificial, é isso, né, Léo? Exatamente. Mais alguma coisa de tendência? Cara, eu vejo muito... São 2 coisas, é o futuro e é o passado. Opa, fala mais. O futuro e o passado. Futuro que a galera e o passado. não vê. Vou dar um exemplo do passado. O mercado é cíclico. Por quê? Saiu tal tendência. Então, por exemplo, há uns anos surgiu... Acho que até que foi a gente que começou, a gente foi um dos pioneiros a começar a usar, porque assim, hoje tem um monte de coisa, a gente usa um monte de canais para se comunicar com o cliente, com quem está vendo nosso lançamento. Mas, lá no começo, Fê, sabe como é que era? O lançamento era só e-mail. Só por e-mail. Peguei. Só por e-mail. Tá? E aí, o que aconteceu? Pô, era só por e-mail. O que aconteceu? Todo mundo mandava e-mail, bombardeava de e-mail, as pessoas pararam de usar e-mail. Aí veio outra coisa. O que rolou? O WhatsApp. Aí todo mundo foi e tal, bombardear o WhatsApp. Show de bola. Beleza, o que vem agora? Qual canal? Porque o grande segredo do lançamento tem todo... Qual canal vem agora? Tem tráfego, tem copy, tem audiovisual, tem todas essas coisas que são importantes. Mas no final, o que importa são os pontos de contato que tu tem com o teu público. Lá dentro da Move, todo lançamento que a gente faz, a gente tem uma planilha, que chama planilha de pontos de contato. Que é dia a dia, hora a hora, a gente escreve em qual ponto de contato vai qual mensagem. Então, o WhatsApp individual, WhatsApp em grupo, Telegram, e-mail, Instagram Feed, Instagram Stories, TikTok, YouTube, Shorts, YouTube Comunidade.
Todos esses. Quanto mais pontos de contato tiver com o cliente, maior a chance de construir o relacionamento, maior a chance de vender. Tá? E aí, o que está acontecendo? Que é uma coisa que, na real, já está acontecendo agora. Vou falar uma coisa que está acontecendo agora, os grandes players estão fazendo, a maioria das pessoas estão fazendo, e uma coisa que vai acontecer que a maioria das pessoas não estão fazendo ainda. Pegou? Anota bem aí. O que está rolando agora? Lembra que eu falei que o mercado é cíclico, né? Cara, como é que se vendia antes de lançamento, antes de 2005? E-mail. Antes do e-mail. Antes do e-mail? Ah! 1 a 1. 1 a 1. Time comercial. Sim! Total! Inside sales. Então, Bater na porta. todo mundo está fazendo inside sales. Inside sales, o que é? Chega o lead e entra em contato 1 a 1. Show. O que quase ninguém está fazendo? A gente já está fazendo. Ir ao encontro? Exatamente. Meu filho, isso aí Outbound. vai vencer. Que é a metodologia da Wiser, lá do Flávio Augusto. Né? Não sei se você lembra, eles falaram de 7 passos para venda. Eu tô numa mentoria de um dos sócios do Flávio, que é o diretor comercial lá da Wiser. Contato humano, é os polos opostos, é o olho no olho, é a inteligência artificial, cada coisa no seu quadrado. Exatamente. E aí eles fazem na Wiser, por exemplo, cara, eles fazem milhões e milhões e milhões sem lead. Sem lead. Sem lead, não precisa de lead. Eles têm a metodologia deles para conseguir os contatos das pessoas, entrar em contato, vender e tal. E volta lá para a dica que todos têm em comum, o networking. Porque se você está na frente aí, DNA de possibilidades. Eu vou te mostrar aqui, depois que a gente terminar o podcast, a ferramenta a fórmula que eu desenvolvi baseada na minha própria experiência de carreira, somando networking, o cliente que está contigo e o marketing de indicação. Que volta para essa raiz que você trouxe aqui, inicial, do passado, que é tudo que você precisa já está na tua mão. Como você transforma os resultados do teu negócio com aquilo que você já tem dentro de casa. Então, eu desenvolvi essa metodologia, eu fiz um resultado gigante em 12... Praticamente, eu fiz o resultado de 12 meses em 1 mês, mas com essa metodologia que não tem nada de digital, não tem nada de milagre. Tem olho no olho, tem interação com o cliente, tem a metodologia Saia do Rascunho. Então, eu vou compartilhar contigo depois, vou contar também lá nos Segredos dos Milionários. Eu vou fazer uma pergunta agora bem... Eu sempre faço uma perguntinha forte no final do podcast, né? Agora vai sair essa pergunta, pode se puxar aí na cadeira. Que pergunta tu gostaria que eu tivesse te feito e eu não fiz? Ou que eu poderia te fazer? Ou algo que você gostaria de falar para as pessoas que elas não sabem sobre você e tu pode aproveitar agora? Vamos lá, para sair assim, sim. Assim, porque aqui no podcast Saia do Rascunho sempre sai algo que faz toda a diferença para a vida de quem está sendo entrevistado também. Muito bom, muito bom. O que tu gostaria que soubessem sobre você? O que você gostaria que eu te perguntasse? Estou te dando mais que uma para te escolher. Eu deixo sem resposta. Isso é uma das estratégias do podcast Saia do Rascunho, tu sabia? Deixei Joel J sem resposta. Essa é uma boa estratégia. Que mensagem tu gostaria de mandar lá para os teus colegas de infância, lá para as pessoas que um dia talvez duvidaram que você chegaria nesse lugar, ou daqueles que te provocaram e que foram úteis? Sim. Cara, eu sempre falo uma coisa que eu até aprendi com o Caio. Ele não sabe, nunca falei isso pra ele. Então, ó, Caio, eu com você. Caio, pra você. Cara, todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer. Todo mundo quer crescer na vida. Todo mundo quer crescer na carreira. A maioria até tenta. A maioria até tenta. Tenta uma vez, tenta duas e tal. Mas a diferença de quem quer e quem tenta e quem consegue, os que conseguem, eles não fazem para ver se vai dar certo. Eles fazem até dar certo.
Foi uma coisa que eu aprendi com o Caio em 2012, 2013, e que se eu não tivesse essa mentalidade, eu não chegaria onde eu tô. Porque, lembra que eu falei que eu comecei em 2014 com lançamentos e fui fazer o primeiro 6 em 7 em 2019. Levou 5 anos. Durante 5 anos, se eu tivesse feito para ver se dava certo, não teria durado nenhum ano. Mas eu fui. Porque o meu desejo de dar certo era maior. Eu me reconheço na tua fala. Obrigada por compartilhar e eu tenho certeza que, assim como eu aprendi muito, porque para mim o podcast é uma das maiores escolas, é um MBA, cada entrevista eu me dedico, eu tenho uma paixão gigante por fazer isso, né? Que é extrair do ser humano aquilo que ele tem de melhor no seu propósito para ajudar as pessoas. Então quero te agradecer o teu tempo, quem está conosco aqui, se fez sentido, se você chegou até aqui, compartilhe, encaminha para alguém assistir. Eu vou deixar no link desse episódio um livro digital meu, Decifre Sua Mente, Destrave Seus Resultados, inspirado na metodologia Saia do Rascunho, desenvolver a tua mentalidade, a performance, a gestão da carreira e crescer o teu negócio. É sobre isso. Muito obrigada. Felicíssima de estar gravando esse podcast aqui em Paris, realizando um sonho, né? Junto com o meu livro e com tudo. Muito obrigada. Lembrei agora de uma pergunta que tu não fez, que eu gostaria que tu tivesse feito. Pronto? Como é que quem está vendo nos encontra? Uau! Sabe por quê? Porque eu descobri, eu estava vendo o podcast do Joel com o Flow e eles falaram uma coisa que é óbvia, que todo mundo sabe, que a gente sabe, que a maioria das pessoas ouve podcast, não assiste podcast. E aí eu sempre, no meu podcast, sempre foi assim, tem um vídeo, tem o arroba da pessoa, tem um link ali e tal. Mas a grande maioria das pessoas tá ouvindo podcast. Tá ouvindo? Se a gente não falar nas nossas redes sociais, não vai saber. Deus, fala que eu quero falar também, Senhor. Vai lá. Show de bola. Bom, então é @LeoSoares8Faz, @LeoSoares8Faz no Instagram, no TikTok, aí o foco é mais no podcast, então Segredos dos Milionários, no YouTube, Segredos dos Milionários Podcast também. E é isso, são as principais redes que eu utilizo. E quais são as suas redes, dona Fernanda? @Fernanda Toqueto no Instagram, Fernanda Toqueto no YouTube, tem um podcast Saia do Rascunho também no Instagram, você me encontra no TikTok, meu Deus, são tantos os lugares, mas esse está bom. Bota no Google, pergunta pro ChatGPT. Coloca no Google que ele vai te mostrar o caminho. É isso aí, gratidão, muito obrigada pelo teu tempo. Até o próximo episódio.